Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. As principais notícias do Poder Legislativo de Balneário Camboriú e tudo que envolve a cidade. Você acompanha agora no Câmara Informa. Está no ar o Jornal Câmara Informa, segunda edição desta segunda-feira, 12 de maio. Boa tarde a você que está em sintonia com a 101.5 FM, Rádio Câmara ABC. Boa tarde, Drica Santos. Boa tarde, Alessandra Damasceno. E para quem nos acompanha, é um prazer estar com você, seja pelo rádio ou pelas plataformas digitais. Muito obrigada pela sua companhia. Tem algumas pauta de interesse público que você gostaria de acompanhar por aqui, então manda sua sugestão para a gente. O nosso WhatsApp é o 4732637631. A sua ideia pode virar notícia aqui no Câmara Informa. Agora, fique por dentro dos destaques desta edição. Câmara vai realizar sessão solene de posse dos novos vereadores mirins. O evento acontece na próxima quinta-feira, na sede do Legislativo Municipal. Mais de 5.000 pessoas foram imunizadas nas unidades básicas de saúde de Balneário Camboriú durante o dia D de vacinação contra a gripe no último sábado. Itajaí realiza simulado de desastres natural no dia 17 de maio. A atividade vai envolver órgãos públicos, forças de segurança e voluntários no treinamento. Maio Laranja, campanha nacional alerta para a importância do combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Na entrevista do dia, vamos falar sobre esse tema com o delegado da DPCAM, a delegacia especializada na proteção infanto-juvenil aqui de Balneário Camboriú. Continue com a gente. A segunda edição do Câmara Informa só está começando. E abrimos essa edição com destaque para o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, instituído por lei no ano de 2021. A data chama a atenção para uma síndrome crônica e ainda pouco compreendida, marcada por dores generalizadas, fadiga, insônia e outros sintomas, muitas vezes invisíveis. Na reportagem especial, você vai conhecer o relato de pacientes que lidam com a dor constantemente. A reportagem mostra que é possível conviver com a fibromialgia de formas mais leve e consciente, superando também o preconceito e a falta de informação. Acompanhe. A comerciante Cristina Letícia Schnorrenberger, de 51 anos, descobriu a fibromialgia há pouco mais de um ano. As dores musculares e nas articulações, além de uma fadiga persistente e dificuldades de concentração e memória, acenderam o alerta de que algo estava errado com seu corpo. Ela tem aprendido a identificar os sintomas das crises e afirma que a melhor maneira de conviver com essa condição é aceitando. Cada dia eu aprendo mais. Eu aprendi várias coisas. Eu aprendi que até o humor da gente varia por causa da fibromialgia. A memória da gente, eu esqueço as coisas, é da fibromialgia também. Então são várias coisas. E a gente precisa entender e aceitar. Que no momento que a gente aceita, que a gente tem, é mais fácil da gente tratar. O policial penal Carlos Alberto de Azevedo, de 59 anos, também se deparou com um diagnóstico há quase um ano e meio, depois de ter se submetido a uma série de exames cardíacos. Na época, o policial foi orientado a buscar ajuda de um reumatologista. Sua principal queixa são as dores no período matinal. Carlos conta que o laudo e o tratamento com o canabidiol trouxe um certo alívio para uma dor crônica que ele sequer sabia que existia, muito menos que pode afetar em menor escala o público masculino. Me deu o laudo, né, e me receitou canabidiol, e que eu comecei a tomar e realmente ele melhorou bastante as dores que eu sentia antes. Ainda sinto dor, porque o maior problema que eu tenho de manhã, que eu acordo o corpo todo dolorido, é difícil começar a andar, é difícil, cansado, para subir uma escada me sinto muito cansado. Para eu descobrir foi rápido, eu tenho plano de saúde, então eu fui já direto num reumatologista, né, mas hoje sinto dores, tô tentando fazer caminhada para dar uma aliviada, porque se a gente parar, eu acredito que seja pior, né? Foi assim que eu descobri essa doença que eu não fazia nem ideia que existia.
A reumatologista Caris Pena, que atende na rede pública de saúde de Balneário Camboriú, explica que a fibromialgia não escolhe faixa etária. A fibromialgia pode afetar homens e mulheres de qualquer faixa etária, mas ela é muito mais comum em mulheres, sendo rara em homens, e geralmente acomete mulheres entre 20 aos 60 anos de idade. Ela é mais comum na mulher adulta jovem. Segundo a reumatologista, essa condição crônica pode causar um impacto negativo considerável na vida do paciente. A fibromialgia pode ter um impacto negativo significativo na qualidade de vida do portador, influenciando suas relações conjugais, familiares, sociais e laborais. Por isso é importante a compreensão da doença e o tratamento adequado para evitar esse dano maior. A fibromialgia tem conquistado cada vez mais visibilidade, o que tem sido fundamental para transformar a vida dos pacientes que convivem com essa condição. Em Balneário Camboriú, a Associação Fibromialgicos Borboletas Santa Catarina, popularmente conhecida pela sigla AFEBESC Borboletas, desde 2018 se tornou oficial. O trabalho desenvolvido pela entidade facilita a busca por soluções e estratégias de enfrentamento, e isso contribui para a melhoria da qualidade de vida daqueles que sofrem com a condição. A presidente da associação, Maria Antônia Lescano, destaca a importância dessa visibilidade. Hoje, atualmente, nós estamos com o nosso consultório da associação em Camboriú, onde nós temos uma fisioterapeuta que presta atendimento, temos 2 psicólogas e uma enfermeira que faz a aplicação de ozônio. Nossos pacientes hoje, nossos associados, têm acesso a esses tratamentos de uma forma quase que gratuita, pagando um valor muito simbólico, e pretendemos, se Deus quiser, esse ano torná-la utilidade pública, onde vamos estar recebendo verba municipal, e o nosso desejo é contratarmos os profissionais que precisamos para que eles possam prestar esse serviço gratuitamente para o nosso associado. Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos. Em Balneário Camboriú, a fibromialgia foi oficialmente reconhecida por meio da Lei Municipal 4.157/2018. E para ampliar o conhecimento da população sobre o tema, a Secretaria de Saúde está promovendo rodas de conversas na sala de espera das unidades básicas de saúde. O objetivo é esclarecer a comunidade sobre a fibromialgia, seus impactos e formas de lidar com a síndrome. Além destas ações, está programada uma palestra aberta ao público, que vai acontecer no dia 30 de maio, a partir das 2h30 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores. Vale destacar que, em âmbito estadual, foi sancionada também uma lei em junho de 2024 que equipara os direitos das pessoas com fibromialgia aos mesmos direitos das pessoas com deficiência no Estado. Isso garante benefícios como isenções fiscais, passe livre no transporte público e prioridade no atendimento em serviços públicos, entre outros benefícios. A nova legislação estadual também possibilita a emissão da carteirinha de pessoa com deficiência, assegurando que os direitos das pessoas com fibromialgia sejam efetivamente respeitados. E a seguir, vamos saber o que é destaque no Legislativo da cidade. Rádio Câmara ABC, a serviço da comunidade. A Câmara Municipal promove no próximo dia 22 uma audiência pública para debater a micromobilidade no município, que envolve o uso de veículos leves como bicicletas, patinetes elétricos e ciclomotores. O evento começa a partir das 6h30 da tarde e é organizado pela Comissão Parlamentar Especial da Micromobilidade Urbana do Legislativo. Integram a comissão os vereadores Anderson Santos, do PL, que é o presidente, Aldemar Bola Pereira, do PSD, que é o relator, e o Guilherme Cardoso, do PL, que é membro. Toda a comunidade está convidada a participar da audiência que vai acontecer no plenário da Câmara, com transmissão em tempo real pelas plataformas digitais do Legislativo. É só acessar o perfil @CâmaraBC. E a Câmara realiza uma sessão solene de posse dos novos vereadores mirins. O evento acontece já nesta quinta-feira na sede aqui do Legislativo Municipal. A Mari Junks traz os detalhes. Eles foram eleitos no mês de abril, em um pleito que mobilizou mais de 6.000 eleitores,
Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em 18 escolas que participaram das eleições Mirins 2025. Os 19 estudantes também foram diplomados no mês passado e a próxima etapa agora é a posse dos jovens que vão integrar a 18ª legislatura do programa Vereador Mirim da Câmara de Balneário Camboriú. A sessão solene está marcada para a próxima quinta-feira, dia 15 de maio, às 7 horas da noite, na sede da Câmara, como destaca o supervisor da Câmara Mirim, Márcio Gonçalves. Os jovens estão aí ansiosos para esse momento, onde vão poder, enfim, assumirem os seus cargos como vereadores mirins, representando aí as suas escolas na Câmara Municipal. Convidamos toda a comunidade para estar presente. Teremos também nesta sessão a sessão extraordinária de eleição da mesa diretora de 2025, onde ali serão eleitos o presidente ou presidenta, e vice-presidente, secretário e secretária da mesa diretora, aqueles que conduzem os trabalhos da Câmara Mirim. Também vale destacar que os eleitos para a mesa diretora Mirim vão atuar nos cargos no primeiro semestre de 2025. Os novos vereadores mirins, que vão ser empossados na próxima quinta-feira, vão ter um mandato de 2 anos. E entre as atribuições dos estudantes para melhorar a cidade, estão propor indicações e projetos de lei nas sessões mirins que têm as mesmas regras das sessões dos vereadores adultos. A sessão solene, que será aberta à comunidade, vai ter transmissão pelo Facebook, YouTube e site do Legislativo. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. E para conhecer quem são os novos vereadores mirins que vão ser empossados no evento, é só acessar o site do Legislativo, no endereço balneariocamboriú.sc.leg.br. E para você que acompanha as atualizações no site do Legislativo, tem conteúdo novo nas matérias dos gabinetes. O Câmara Informa traz agora um resumo desses destaques que veio lá do gabinete do vereador Guilherme Cardoso. O parlamentar protocolou um projeto de lei para criar o programa IPTU Lixo Zero em Balneário Camboriú. A iniciativa prevê incentivos fiscais no IPTU para moradores e empresas que adotarem práticas sustentáveis de redução, reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos. O objetivo é melhorar a limpeza urbana, proteger animais de rua, reduzir custos com coleta de lixo, modernizar a infraestrutura e exigir mais qualidade das concessionárias de coleta. O projeto também inclui ações sociais, oferecendo alternativas dignas para pessoas em situação de rua, muitas vezes associadas à coleta irregular de resíduos, criando soluções humanizadas e eficientes. Inspirado em modelos de outras cidades brasileiras e até mesmo internacionais, a proposta busca tornar o município um exemplo em gestão de resíduos e sustentabilidade urbana. O projeto vai seguir agora para análise nas comissões da Câmara de Vereadores e vai poder ser votado ainda neste primeiro semestre do ano. O vereador Guilherme Cardoso também propôs à prefeita Juliana Pavan a criação do programa BC Inteligente, com foco no uso de tecnologias para melhorar a segurança e a gestão urbana na cidade. A proposta inclui vídeo monitoramento inteligente, controle de acesso veicular por leitura de placas e uma plataforma integrada para a atuação conjunta de órgãos como Guarda Municipal, Polícia Militar e Defesa Civil. Segundo o parlamentar, esse projeto é inspirado em iniciativas como o Smart Sampa, de São Paulo, que visa reduzir a criminalidade e aumentar a eficiência da administração pública. A proposta também prevê a criação de um conselho de gestão e transparência, com participação da sociedade civil, para garantir o cumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a ética na aplicação das tecnologias. Ambas matérias podem ser conferidas na íntegra no site do Legislativo, na aba Matérias dos Gabinetes. Utilidade pública. Atenção você que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda. O prazo final se aproxima. Golpistas estão se aproveitando da situação para aplicar fraudes usando o nome da Receita Federal para enganar as vítimas. O repórter Luiz Antônio Tecal tem mais detalhes sobre essa onda de golpes.
O golpe funciona assim. Você recebe uma mensagem dizendo que há um erro na sua declaração e que precisa regularizar a situação até uma suposta data limite. Te enviam um link com um PDF, que na verdade é uma armadilha. Tudo parece oficial. Usam termos como IRPF, citam leis e até mencionam a malha fina para te assustar. Então, fique atento, pois isso é golpe. Não clique em links de mensagens suspeitas. Não acredite em e-mails pedindo correções com urgência. E jamais abra anexos que você não sabe a origem. Essas mensagens falsas são criadas por quadrilhas especializadas em crimes cibernéticos. O objetivo é roubar seus dados pessoais, fiscais e até instalar programas espiões no seu computador ou celular. A Receita Federal não envia e-mails ou SMS com links para corrigir declarações. Toda comunicação oficial acontece pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Se você tem alguma dúvida ou quer mais informações, acesse o site gov.br/Receita Federal. Da Rádio Câmara ABC, Luiz Antônio Tecal. Saúde. No último sábado, mais de 5.000 pessoas foram atendidas nas unidades básicas de saúde aqui de Balneário Camboriú durante o dia D de vacinação contra a gripe, com destaque para a aplicação de mais de 2.000 doses da vacina contra a influenza. Até 10 de maio, 16.702 pessoas já haviam sido imunizadas, sendo que 10.259 são pertencentes aos grupos prioritários, principalmente idosos, crianças e gestantes, o que representa 26,31% da meta da campanha. A vacina continua gratuita para toda a população até o dia 30 de maio. Para facilitar o acesso, a UBS Central atende até às 8h30 da noite. Todas as segundas-feiras, e a UBS dos bairros Nações, às quartas-feiras, com o mesmo horário estendido. Mesmo os pacientes de outras unidades podem aproveitar essa ampliação de horário e se imunizar. A recomendação da Secretaria de Saúde é que a população não deixe para a última hora. E agora são 6h16. Entrevista. O próximo domingo, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data faz parte da campanha Maio Laranja, um movimento que busca conscientizar a sociedade sobre a gravidade desse tipo de violência e incentivar a denúncia. A cor laranja, ela simboliza a vulnerabilidade e a necessidade de proteção da infância e da adolescência. Para falar mais sobre esse tema tão importante, nós conversamos agora ao vivo com o delegado Igor Siqueira de Araújo, aqui da DPCAM de Balneário Camboriú, que é a Delegacia de Proteção Especializada à Proteção de Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos. Seja muito bem-vindo, delegado, aos microfones da Rádio Câmara ABC. Obrigado, Drica. Boa noite, Boa noite, Alessandra. Eu é que agradeço pela oportunidade de vir falar, sobre esse assunto que é, de fato, na minha concepção, de todos os trabalhos que nós fazemos na DPCAM, eu acho que a questão relacionada às crianças e adolescentes é a mais importante, que a gente precisava de falar mais. Falamos pouco e divulgamos pouco esse problema. Sem dúvida, delegado. A gente gostaria de abrir essa entrevista já trazendo um panorama local. Então, para a gente começar, delegado, qual que é a realidade hoje aqui na cidade quando se fala em abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes? Balneário Camboriú tem um índice que eu considero médio, digamos assim. Tem algumas regiões que já trabalhei, principalmente no interior, que havia índices maiores, de estupro, de violência contra crianças. Porque aqui em Balneário nós percebemos que tem muitas situações que nos chegam, que depois que a gente faz a investigação, que felizmente nós conseguimos chegar e apurar que de fato não foi bem assim que aconteceu, que havia ali uma disputa entre
a mãe e o pai que estavam se separando, e aí tinha uma certa discussão entre os dois, e aí a gente apura e, felizmente, em muitos casos a gente consegue ver que não era bem assim, que não tinha intenção e etc. Mas, por outro lado, né, tem alguns casos que são comprovados, né, e, na minha concepção, quando envolve criança e adolescente, um caso, para mim, já é muito, né, de abuso sexual, né, que são pessoinhas que são indefesas, né? Então, para mim, é a pior violência que existe. Com certeza. Doutor, o senhor tocou num ponto bem delicado, né? Que na separação, às vezes, alguns casais acabam trazendo essa informação, que é um crime também, né? Fazer esse tipo de acusação. Queria que o senhor falasse um pouquinho até para que haja essa consciência, porque houve um aumento de denúncias, mas nem sempre elas são procedentes. Seria isso? O que acontece? A orientação nossa é que, na dúvida, se faça a denúncia. Porque a obrigação dos pais, da mãe ou do pai, é proteger a criança e evitar que ela sofra qualquer tipo de violência. Então, se surgiu a dúvida, a mãe ou o pai tem que fazer a denúncia e nós vamos apurar, né? Diferente é quando a gente consegue apurar que não havia dúvida, que a intenção da pessoa que fez a denúncia era simplesmente atingir o seu ex-cônjuge para, através dessa situação, conseguir numa ação de guarda, essa guarda exclusiva, e excluir o ex-cônjuge dessa guarda. Isso acontece também e a gente apura, e quando se consegue apurar que a situação foi essa, aquela pessoa que fez a falsa denúncia responde pelo crime de falsa comunicação de crime, que no caso, a grosso modo, no Código Penal, chama denunciação caluniosa. Aí a pessoa é responsabilizada por esse crime. Bom, vamos falar de dados, que é importante a gente falar também não dos dados de evolução desses casos, né? A gente tem percebido um aumento nos casos e nos números que eles vêm caindo nos últimos anos ou não, delegado? Esses números, eles refletem a realidade ou ainda há muita subnotificação? A gente acompanha que os números, eles crescem basicamente sempre. Todo ano tem um aumento. E aí é muito difícil de você chegar a uma conclusão de que os casos aumentaram, porque muitas vezes o que pode ter diminuído é a subnotificação. A partir do momento que se faz campanhas, né, de educação, de conscientização das crianças nas escolas, com os próprios professores, né? Então, a partir do momento que isso vai para a imprensa, vai para a mídia, aquelas situações que muitas vezes ficavam debaixo do tapete, elas são levadas a conhecimento das autoridades. Nós temos, aqui em Balneário principalmente, várias situações que as crianças chegaram nas professoras e as professoras comunicaram para a delegacia ou para o conselho tutelar, então isso é muito comum. Então a gente percebe que os números aumentam, mas a gente não pode afirmar que os casos estão aumentando por causa dessa dúvida. Mas assim, o que a gente queria é que, de fato, os números diminuíssem, né? Seja de comunicações ou seja de os números globais, no caso, né? Doutor, eu imagino que é uma dúvida também, mas no sentido assim, existe um perfil dos autores e como os pais podem ficar atentos e identificar que as crianças estão sendo vítimas? Esses crimes acontecem geralmente dentro de casa, fora de casa, como é que é esse mapeamento de vocês? A situação, quando ela envolve violência sexual contra a criança, ela é grave e é difícil. Por quê? Porque, pela nossa experiência, na esmagadora maioria das vezes, quem comete o crime é a pessoa que tinha a obrigação de proteger aquela criança. Então, geralmente é o pai, é o avô, é o tio, é o irmão, é um amigo da família. É dentro de casa que isso acontece, na grande maioria das vezes. Pessoas da confiança da criança. Exatamente. Né? E aí, se a criança ela tem uma situação de violência causada por aquelas pessoas que ela deveria confiar, ela muitas vezes não vai confiar em ninguém para contar o que está acontecendo. Então, a grande dificuldade que se tem nesse tipo de delito é isso. Então, assim, por isso que muitas vezes eu faço uma crítica com relação às campanhas que são feitas, o próprio Maio Laranja, eu faço uma crítica seguinte: eu acho que a gente tinha que estender esse trabalho no sentido de que
da forma como é feita, o trabalho sempre foca na vítima, né? A gente foca em conscientizar a vítima, em educar a vítima para denunciar e etc. A gente foca na repressão do autor, mas a gente não foca em tentar resolver o problema em si. E para tentar resolver o problema em si, nós temos que fazer campanhas para educar o agressor. Porque o perfil, você me perguntou, o perfil é o seguinte, eu não sei se já foi feito algum estudo específico com relação a isso, mas pela minha experiência, e acredito que outros colegas que trabalham também, aquele autor de crime de violência sexual contra a criança, ele é uma criança que foi abusada. Entendeu? Ele foi vítima de abuso e ele repete essa situação quando ele chega a ser adulto. Porque o que ele aprendeu, que era normal, era isso. Então, daqui a pouco, ele replica essa ação e faz a vítima, e assim a gente fica nesse ciclo. Então, eu acho que a gente precisava de trabalhar, nós precisávamos de fazer campanhas educativas, isso tinha que ser uma política de Estado, nas escolas, para trabalhar na causa. Porque senão o que nós estamos fazendo é o seguinte, raiz do problema, o médico que dá a Novalgina para uma dor que não sabe o que está sendo causado. Então, a gente tem que trabalhar isso, tratar o abusador. Nós temos que fazer campanhas para ajudar, desde criança, ensinar os meninos, né, as próprias meninas, o que pode, o que não pode, o que não é certo, se acontece na casa dele que ele tem que denunciar para não virar um adulto que acha que isso é normal. Então, é isso que é uma crítica que eu faço, que a gente tem que ampliar o Maio Amarelo para essas campanhas. Doutora, me chamou a atenção esses tempos na internet. A Polícia Civil, não me recordo do estado, ela fez uma campanha falando do abuso sexual que também pode acontecer através da rede social. Daí tinha o delegado e ele se posicionava e a criança ia se procurando até que alguém chegava e buscava. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, que a rede social também pode contribuir para isso, né? A rede social ela é uma porta aberta, né? Exato, né? Escancarada. Eu costumo brincar que ela é uma porta dentro do quarto da criança que a qualquer hora pode sair um monstro de dentro, entendeu? E os pais têm que ficar atentos a isso, eles têm que fiscalizar o tempo todo, porque a gente sabe, isso não é dúvida, eu acho que todo pai, toda mãe sabe que a criança e o adolescente, eles não têm maturidade para saber o que eles estão se deparando ali. E a rede social hoje, a gente percebe que ela trouxe avanços, mas ela também trouxe muitos malefícios. Então, hoje, é um segundo complicador que nós temos com relação à violência contra criança e adolescente. O primeiro é aquele que eu falei, né? Que é aquele crime normal que acontece desde antigamente, que é dentro de casa. Agora não, agora é esse crime que a pessoa que está lá do outro lado, um pedófilo, se passa por uma criança, por um adolescente, começa a conversar, pede para mandar fotos, e aí vai aquela situação que a gente já sabe que aquela criança, aquele adolescente acaba mandando nudes, e aí depois disso essas fotos são vendidas na internet, ou eles usam essa foto para chantagear a criança, para que ela continue mandando mais, e aí depois isso aumenta e vai para uma situação de automutilação que a gente tem visto também. Então é o seguinte, a internet, ela tem que ser vigiada. Não tem essa conversa de que pai e mãe estão tirando a liberdade, né, dos filhos. Não, pai e mãe têm a obrigação de tirar a liberdade dos filhos até eles terem a consciência de que eles vão fazer a coisa certa. Então, assim, esse é o nosso conselho. O problema existe, ele é grave e é real, e a gente vê isso todo dia na delegacia. Delegado, que orientações o senhor traria para as famílias que nos acompanham, de repente, nesse momento, quem está no trânsito, está ligado, está em sintonia aqui com a Rádio Câmara ABC, quem está nos acompanhando pela internet, que tipo de orientação o senhor dá a essas famílias, aos educadores, para prevenir esse tipo de violência? Primeiramente, a gente precisa identificar, né? Eu não sou psicólogo, mas nós sabemos que os psicólogos dizem que toda criança que ela é vítima de qualquer tipo de violência, o comportamento dela muda, ela se torna desligada, ela se torna agressiva, ela se isola, né? E isso vale não só para violência sexual, isso vale para outros tipos de violência também, vale para o bullying. Então, é uma coisa que os familiares e os educadores têm que ficar atentos para esses tipos de comportamento, que eu acredito que principalmente os educadores, eles já têm
eles já têm essa experiência e essa vivência para verificar isso. Eu acho que é mais importante até os educadores, porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes a violência vem de dentro de casa. Então, a gente tem que sempre que estar, né, nessa situação. E a partir do momento que detectar, que tiver uma dúvida, conversar com a criança, né, tentar orientar, e se detectar ou se surgir a dúvida, né, entre em contato com o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai fazer todos os encaminhamentos e, se for necessário, vai comunicar com a delegacia para que a gente faça a investigação. Doutor, o nosso bate-papo passa muito rápido aqui, mas para encerrar, eu queria que o senhor reforçasse essa questão, em caso de suspeita, como proceder, onde denunciar? São vários mecanismos de denúncia que nós temos hoje em dia. Mas os mais usuais, né, que a gente mais aconselha, primeiro é o Disque 100, porque o Disque 100 é possível fazer a denúncia anônima lá. Nós temos o 181 da Polícia Civil também, que você consegue fazer a denúncia anônima. Mas assim, a orientação que a gente passa é, toda vez que vai se fazer uma denúncia anônima, a pessoa tem que nos dar elementos, nos dar subsídios que possam identificar, né, a vítima, onde mora, quem são, né, os pais, aonde que estuda, para que a gente possa conseguir chegar. Porque se chega para nós uma denúncia que já não tem o nome da pessoa que sabe que está denunciando, e se ela não coloca dados, não coloca o nome dos envolvidos, no endereço e tal, a gente não consegue muitas vezes chegar. Então, assim, a gente pede que se denuncie no Disque 100 ou no 181, mas que tenha essa cautela de nos dar subsídios mínimos sobre os fatos, sobre o que está acontecendo, o porquê de se surgir essa situação de necessidade de fazer essa denúncia, que aí nós vamos apurar. A DPCAM de Balneário Camboriú, não existe nenhuma denúncia que chegue até nós que nós não verificamos. Todas a gente faz a verificação, né? Então, assim, e mesmo nos registros de boletim de ocorrência, todas as vítimas são contatadas para todas as situações que são consideradas crimes, né? Porque muitas vezes as pessoas registram situações que não são consideradas crimes, como perda de documento e tal. Todos os crimes a gente contata a vítima. Delegado, nós gostaríamos de agradecer a sua participação por esclarecer pontos tão importantes. Esse é um assunto que precisa, como o senhor mesmo já disse anteriormente, ser falado, enfrentado e, mais do que isso, denunciado. Lembrando que, se você desconfia ou tem conhecimento de alguma situação de abuso ou exploração sexual contra crianças ou adolescentes, denuncie. O Disque 100 é um canal anônimo e gratuito. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui ao vivo no Câmara Informa. Eu é que agradeço pela oportunidade, né, mais uma vez, de a gente estar divulgando o trabalho da DPCAM e esclarecendo para as pessoas pontos que são cruciais, né? Que na minha concepção, como eu já tinha dito, para mim são os fatos que mais me causam angústia na nossa delegacia, são os que envolvem crianças e adolescentes. Principalmente porque ali se mescla, né, a violência contra a mulher, porque mais de 80% das vítimas são meninas. Então mescla o abuso sexual e o abuso contra a mulher. Então, assim, é uma situação que a gente fica muito, muito triste, mas trabalhamos incessantemente para tentar coibir. E a gente também fica muito triste com essa realidade. A seguir, vamos saber como é que se comporta o tempo para essa terça-feira na cidade. Continue com a gente. Tempo e temperatura. O tempo fica mais nebuloso e com chances de chuva nesta terça-feira. As temperaturas continuam amenas no litoral, variando entre 16 graus a mínima e a máxima pode chegar a 23 graus. As informações são da Epagre-Ciram. Agora são 6h34 e o Câmara Informa, a segunda edição desta segunda-feira, vai se despedindo por aqui. Apresentação Alessandra Damasceno e Drica Santos, reportagens de Mari Junks e Luiz Antônio Tecal. Operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. O Câmara Informa volta amanhã a partir das 9 da manhã com a Mari Junks e com Luiz Antônio Tecal no comando da primeira edição. Boa noite. Obrigado pela companhia e até amanhã. Obrigada. Você ouviu Câmara Informa, o seu jornal diário, na Rádio Câmara BC. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.
TV e Rádio Câmara.